Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um culto da família PIBBH, uma família cheia de esperança. Estou muito feliz que você está aqui comigo mais uma vez e queria convidar você a preparar o seu coração para tudo aquilo que nós vamos fazer. O convite de Deus para a sua vida não é que você assista este culto, não é que você assista a pregação de hoje, é que você preste culto a Deus. Por isso, quebrante o seu coração na presença dEle, que você possa, em espírito de oração, falar com Ele: Deus, eu quero ouvir Tua voz, eu quero ter um encontro com o Senhor, eu quero me relacionar contigo, e que você possa ter esse momento ao longo de tudo aquilo que nós vamos viver. Hoje é um dia muito especial, muito importante, porque nós iniciamos uma nova série de mensagens aqui na PIBBH. É uma série chamada A Falência das Famílias, e a gente vai trabalhar aqui pontos que têm levado as famílias a viverem essa falência, né? Pontos de disfuncionalidade que têm atrapalhado as famílias a viverem o projeto, o sonho de Deus, a impedirem as famílias de desfrutarem de algo transcendente, de algo sobrenatural. E ao longo de 4 domingos, então, nós vamos trabalhar pontos de extrema importância e relevância, como, por exemplo, o feminismo é um ponto que ele atrapalha o desenvolvimento espiritual da família e gera falência. O machismo é outro ponto, um casamento disfuncional é outro ponto, uma criação de filhos deturpada é outro ponto. Então fica aqui o meu convite para você a uma jornada de crescimento espiritual, a uma jornada de desenvolvimento da minha e da sua família, para que nós possamos alcançar essa maturidade e desfrutar dos melhores dias e anos de Deus para as nossas vidas. Por isso eu quero hoje convidar a Keila. Ela vai trazer a mensagem sobre o papel da mulher, ela vai trazer uma mensagem que vai nos alertar sobre o feminismo e ao mesmo tempo nos mostrar o caminho, a direção. Por isso eu queria convidar você a orar comigo nesse momento, por tudo aquilo que hoje nós vamos viver, para que nós possamos prestar culto ao nosso Deus e receber a instrução que Ele tem para nós. Querido Deus e eterno Pai, quero te agradecer por essa pessoa que está aqui comigo agora, prestando culto ao Senhor. Nós pedimos a Ti, Pai, quebranta o nosso coração, nos torna sensíveis àquilo que o Senhor vai fazer no dia de hoje, e que o Senhor possa usar a vida da Keila de maneira poderosa, Pai. Usa a vida dela para nos instruir e para nos direcionar, Pai. Que o Senhor venha falar através da Tua serva e que nós sejamos profundamente impactados por tudo aquilo que o Senhor está fazendo. Muito obrigado pelo dia de hoje, em nome de Jesus, amém. Ai, meu sonho é sair de casa, sabe? Já tenho minha independência mesmo, já faço faculdade, estou para me formar. Misericórdia, um dia casar e ter filhos. Já não aguento mais meu irmão dentro de casa. Imagina ter que cuidar de criança, fazer comida. Credo, isso não é pra mim. Sempre vi o casamento dos meus pais. Coitada da minha mãe, já tá cansada, exausta. Na faculdade, eu faço parte de um grupo feminista, sabe? Que tem me ajudado muito a perceber as verdades das coisas. Posso falar isso aqui? Lugar de mulher é onde ela quiser. Meu corpo, minhas regras. É isso que eu sempre falo para as meninas mais novas que eu conheço. Nós somos fortes e isso precisa ser semeado. Tipo plantação mesmo, sabe? Quanto mais você planta, mais você colhe. Hoje somos muitas. Nenhum homem vai mandar em nós. Aliás, nem sei para que existe homem. Nós fazemos tudo muito melhor do que eles. Olá, família! Como é bom estarmos juntos novamente para cultuarmos ao nosso Deus e aprendermos mais sobre Deus e sobre o seu propósito sobre nós. E hoje nós temos a oportunidade de vislumbrarmos na Bíblia o papel, o objetivo, o propósito de Deus para nós, mulheres. E hoje eu gostaria de começar trazendo um contexto para você, mulher, para saber se você também já teve essa vivência assim como eu. Olha só.
Você já viu aqueles móveis pré-moldados em promoção na internet que você fica assim, eu preciso de um desse. Sabe, aqueles fáceis de montar, um rackzinho, às vezes uma estante, coisa simples que você fala assim, vou comprar. Você compra lá no site da Madeira ou no Mobile, recebe na sua casa, e quando você olha, você fala assim, isso aqui é tão simples que eu não vou investir um dinheiro num montador. Eu mesmo vou fazer isso. Você se prepara, abre a caixa, coloca todas as partes na sua frente, pega a caixa de ferramenta do seu marido ou do seu pai, coloca à sua disposição todos os parafusos, todos aqueles saquinhos com um monte de peça e diz, mãos à obra, eu vou dar conta. Você começa, então, com uma peça aqui, outra peça ali, e, de repente, aqueles minutos iniciais de tranquilidade e de facilidade, eles se esgotam. E você começa a perceber que aquilo que você achava que seria muito fácil, talvez não fosse tão fácil assim. Aquela animação, aquela empolgação com a economia de não ter pago por um montador, também já se foi. E você começa a se questionar, e se eu pedir ajuda? Ao marido, ao pai? Mas, de repente, vem uma vozinha lá dentro e fala assim, não, você não precisa de ajuda. Você consegue, você dará conta. Então, algumas horas se passam, e algumas infinitas horas. Você já está com as suas mãos machucadas, você já está até sem paciência de tanto quebrar a cabeça, mas, finalmente, você consegue montar aquele móvel. Você se levanta, olha para ele, e, de repente, você começa a perceber que sobraram alguns parafusos e algumas coisas, mas ele está lá, está de pé. Você olha com mais cuidado e você percebe que uma perna não está muito alinhada com a outra. Mas, afinal de contas, está funcional. Não é uma Brastemp, mas vai funcionar. Você sai, então, com uma falsa sensação de sucesso, de vitória. Mas lá no fundo você sabe que aquele móvel, em algum momento futuro, pode te trazer um problema. Isso já aconteceu com você? Pois é. Às vezes eu acho que nos últimos tempos nós estamos fazendo isso com a nossa própria vida. Sabe por quê? Porque muitas vezes estamos querendo fazer e moldar uma nova identidade para a mulher, uma nova feminilidade. Mas nós estamos tentando fazer isso à nossa maneira, segundo o nosso olhar, segundo aquilo que nós acreditamos. Estamos querendo inventar, então, um novo modelo de ser mulher. Sabe por quê? Porque foi cultivado no nosso coração pela cultura, pela sociedade e principalmente pelo próprio pecado, um desejo de sermos mais fortes, de termos emprego, um ótimo trabalho, de termos liberdade, de termos poder. Um desejo de querer abrir mão daquilo que já está saturado, porque, afinal de contas, esse modelo mulher já está ultrapassado, a instituição do casamento já não é mais aquelas grandes coisas, e a maternidade, então, misericórdia. Muitas vezes, nós estamos impulsionadas a querer um sucesso, a querer prestígio, a querer controle. Nós queremos ter igualdade, queremos ir para farras sem sermos julgadas, queremos ter vários relacionamentos sem compromisso, só que isso não mais tem nos satisfeito. Além de querermos mudar as coisas e alcançar isso tudo, nós estamos também pegando alguns estereótipos para colocar para a gente como referência. Exemplos que estão trazendo para a nossa vida justificativas, às vezes insustentáveis, para desejarmos isso tudo. São as heroínas armadas, empoderadas, briguentas, com vidas sexuais superativas, ousadas e até mesmo maliciosas. Elas estão despertando dentro de nós um desejo de poder, de prestígio, de controle. No fundo, nós estamos querendo ser as garotas superpoderosas. E se não bastássemos querer mudar a mulher, nós também estamos avançando, querendo mudar o homem, a sua forma e a sua essência. Olha só, muitas vezes nós queremos que o homem seja mais gentil, menos briguento, menos competitivo, que eles falem de forma suave e não grosseira, que eles sejam mais emotivos, mais sensíveis e compassivos, que eles sejam compreensivos, que eles se cuidem esteticamente, que façam as unhas, passam base, façam as sobrancelhas, se depilem. Nós queremos que eles passem mais tempo em casa, que cuidem mais das coisas, que auxiliem mais no exercício dos filhos, e isso não é um problema. Eles podem ajudar.
Mas lá no fundo, o que nós realmente queremos é que eles façam isso no nosso lugar. Achamos e estamos acreditando que sabemos o que estamos fazendo. Vivemos uma vida medíocre, tudo porque não estamos buscando o manual. Lembra aquele móvel que você já tentou montar por si mesma? Lá dentro da caixa tinha um manual falando qual era o objetivo, o propósito, as instruções, passo a passo, para que aquele móvel estivesse em seu perfeito estado para uso, para abençoar e servir os outros. E nós estamos fazendo a mesma coisa. Estamos sendo teimosas e orgulhosas, achando que somos capazes de nos colocar no lugar do Criador e ditar para nós mesmas aquilo que nós devemos ser e a forma que nós devemos agir no mundo e na sociedade como um todo. Assim como aquele móvel, nós estamos demonstrando que teremos um fim, um problema bem próximo. Seguimos vivendo a vida de forma incompleta, infeliz, faltando alguns parafusos, se equilibrando porque as pernas não estão ajustadas. Nós não estamos nos submetendo ao nosso Criador. Insistimos em negligenciar as instruções daquele que tem um propósito único e perfeito para cada uma de nós. Estamos seguindo, gerando risco para nós mesmas e para o próximo. Por isso, hoje, o meu convite para você hoje, mulher, e na verdade para toda a nossa família é: vamos parar? Pare e abra mão do seu orgulho. Entenda que há um Criador que te projetou, que sonhou com você e que Ele te deu um manual para você consultar, para você seguir todas as instruções. E é isso que nós vamos fazer nesse dia, nessa mensagem. Nós vamos parar tudo, nós vamos voltar à origem para entender o plano do nosso Criador, o plano perfeito do nosso Deus para nós mulheres e para as nossas famílias. Sabe por quê? Porque não há um feminismo cristão, mas há sim uma feminilidade divina determinada na criação do nosso Deus. Então, feche os seus olhos nesse momento. Eu gostaria de orar por você, para que o Espírito Santo acalme o seu coração, a sua mente, e para que ele tenha o poder de tirar tudo aquilo que não provém dele do seu coração. Senhor, eu quero te colocar a vida de cada mulher, de cada homem, de cada família que está reunida agora, prestando culto ao Senhor. Que somente o teu Espírito tenha liberdade para trazer luz a tudo aquilo que está oculto, a toda a influência que o pecado tem gerado ao nosso coração, a todas as ideologias, ó Pai, que nós estamos imitando ao negligenciar a tua palavra. Nos ensine, Deus, a voltar a Ti, à Tua presença, ao Teu plano e a assumir a responsabilidade de sermos aquilo que o Senhor sonhou, a ser aquilo que o Senhor planejou. Nos ajude, Espírito Santo, e que a gente hoje possa entender completamente o Teu propósito para nós. Em nome de Jesus. Amém. Sempre que nós buscamos entender o plano original de Deus e aquilo que estava no seu coração quando Ele criou todas as coisas, nós precisamos voltar a Gênesis 1, a olhar com delicadeza e com cuidado sobre o homem e a mulher, a criação como um todo, antes da queda, antes da entrada do pecado. Por isso, eu queria que você abrisse a sua Bíblia agora, em Gênesis 1. Nós vamos ler inicialmente os versos 26 e 27, mas eu gostaria de pedir que você ficasse com a sua Bíblia aberta, porque nós depois vamos caminhar um pouco mais para o capítulo 2. Também pegue o seu caderno, a sua caneta, faça as anotações, traga à tona todas as inquietações que podem surgir no seu coração. Essa é a maneira de Deus te mostrar aquilo que Ele precisa trabalhar na sua vida. Vamos lá? Gênesis 1, versos 26 e 27. O texto diz assim: Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher
os criou. O capítulo 1 de Gênesis nos dá um zoom panorâmico da imagem da criação. Nos mostra a criação da humanidade e como ela se encaixa perfeitamente na história global da criação e daquilo que Deus deseja para nós. Esse capítulo, especificamente, revela que homem e mulher são mais semelhantes a Deus do que qualquer outra coisa no universo, e que eles dividem esse papel de forma igual. Observe, porque Deus diz: façamos a nossa. Aqui Deus está usando o plural, porque Deus está falando consigo mesmo. Deus Pai e Deus Filho, o que revela algo singular na essência do nosso Deus. Ele é relacional. E o seu propósito antes de criar todas as coisas é o relacionamento. Deus representa nós, representa uma unidade. E essa unidade da Trindade, ela é transmitida em toda a criação. Esse relacionamento mostra o diagrama pelo qual Deus criou homem e mulher. Observe, porque a Bíblia diz: ao criar o homem, o ser, ele os fez macho e fêmea. Aqui Deus está criando o nós, a junção, a unidade para exemplificar aquilo que Ele mesmo é. Nosso Deus é maravilhoso e dessa forma nós podemos entender que o gênero masculino e o gênero feminino revela quem Deus é, revela a unidade da sua trindade e a sua complementaridade. Como somos e como nos relacionamos como homem e mulher é a maneira prática e didática que Deus fez para entendermos a sua história de amor. Pense comigo. Antes de criar todas as coisas, antes de todos os séculos, Deus, ele é atemporal. Ele vê todas as coisas. Ele viu a queda, ele viu o processo do homem, ele viu a necessidade de uma redenção, de uma ação. E então ele cria um plano na sua cabeça, na sua mente. E esse plano, ele é pré-anunciado durante todo o Antigo Testamento. E ele foi ocultado a todas as pessoas. Somente após a morte de Cristo é que o mistério do propósito eterno de Deus foi revelado. E juntamente com ele, o propósito sublime da masculinidade, da feminilidade, do casamento se tornou claro. Homem, mulher, casamento é uma parábola do plano redentor de Deus para a humanidade, expresso já na sua criação. Preste atenção, querido, sabe por quê? Porque essa parábola, ela conta uma história muito maior, uma história espiritual, celestial, que não tem nada a ver conosco. Não é sobre você, não é sobre o homem, é sobre Deus. Tem tudo a ver com Ele. E as Escrituras confirmam isso quando diz que Deus criou os seus filhos e suas filhas para o esplendor da sua glória, para revelar quem Ele é. Então, homem e mulher, cada um à sua maneira, glorificam a Deus. Por isso, não pense você que você pode se autodefinir. Você não se autocriou. Você foi criado por Deus. Ele tinha um plano, Ele tinha um propósito. E nós precisamos entender que tem tudo a ver com Ele. Quando Ele diz façamos, Ele já tinha em mente a história do seu filho Jesus, do noivo, sendo entregue para a formação da igreja, da sua noiva. Antes de tudo, já existia o amor, porque Deus é amor. E, por consequência, já existia o perdão, já existia a cruz, já existia a redenção. Nós podemos perceber essa grandiosidade do nosso Deus também no versículo de Romanos 1:20. Porque Paulo está trazendo aqui duas verdades sobre Deus que são expressas na sua criação. O texto diz assim: porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade,
claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. O poder eterno de Deus e a sua natureza divina encontram significado em Cristo. E também no homem e na mulher, porque juntos eles dão testemunho do caráter de Deus, da sua divindade, do nós que ele forma, e representam a verdade mais importante, que é Cristo e a igreja. De acordo com Paulo, Deus quer revelar quem ele é e o que faz para todas as pessoas. E ele se utiliza, então, da sua criação, do homem, da mulher. Deus escreve a sua história por meio do nosso corpo. Segundo a Bíblia, em Efésios 5, o relacionamento entre homem e mulher tem uma ligação fortíssima com a história de Cristo e a sua noiva, a igreja. Esse é um dos principais motivos porque Deus fez homem e mulher e por ter instituído o casamento como uma forma de gerar vida, de gerar uma família. Porque nós sabemos que Deus está em busca de uma família, de uma noiva para Jesus Cristo, de uma morada para o seu Espírito. Os homens, então, foram criados para refletir o poder, o amor, o autossacrifício do Senhor Jesus. E as mulheres foram criadas para refletir a sensibilidade, a graça, a beleza da noiva que ele redimiu. O casamento reflete a aliança e a união futura de Cristo e a sua noiva. E o texto de Romanos finaliza dizendo que as pessoas são indesculpáveis, porque a criação, o gênero masculino, o gênero feminino, eles gritam a verdade de quem Deus é e do seu propósito em todas as coisas. Diante desse panorama incrível, eu quero agora que você se volte para o capítulo 2, porque aqui é como se Deus ajustasse o foco da câmera. É como se ele fizesse uma reprise para que a gente olhasse nos detalhes como ele fez o homem, como ele fez a mulher, e a gente entendesse as instruções pelas quais nós devemos viver da maneira que ele sonhou. Abra, por favor, então, ou caminhe um pouquinho aí para Gênesis 2. Nós vamos ler o versículo 7 e depois o versículo 22. Diz assim: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Aqui nós observamos a criação do homem. Mas somente na semana que vem que nós teremos com o Juan as instruções e os detalhes, então, dessa criação e do sonho de Deus para o homem. Mas, para que a gente possa compreender a expressão do homem e da mulher no plano de Deus, eu vou ter que ressaltar aqui algumas coisas. Primeiro, Deus fez o homem. Deus faz o homem antes da mulher, porque ele queria que ele fosse o primogênito de toda a sua criação. Ele queria que sobre o homem estivesse a responsabilidade de representar a família que viria a seguir. E que ele, Adão, o seu primogênito de toda a criação, representasse e exemplificasse Jesus Cristo, o seu primogênito que viria à terra para redimir a sua noiva, a sua igreja. Deus também fez o homem como cabeça. Mas se a gente for pensar, não havia ainda uma família para ele representar ou para ele ser a cabeça. Não havia ali um corpo. Deus também, naquele momento em que cria o homem, dá a ele um trabalho, mas não tinha ninguém para que ele pudesse servir. Deus faz o homem para guardar e proteger, mas não havia nenhuma outra pessoa ali sobre a terra. Deus dá ao homem as instruções para que ele pudesse repartir, mas não havia ninguém para ouvi-lo. E você pode estar pensando, Keila, mas que importância tem isso? Tem toda. Sabe por quê?
Porque nesse momento, Deus está preparando o coração do homem. Ele está fazendo com que Adão se torne capaz de amar, de servir, de oferecer toda a sua masculinidade voluntariamente. Observe, porque quando Adão foi nomear os animais, ele começa a perceber que ele está fazendo aquilo sozinho. É o eu fazendo. Mas quando ele se depara com a criação, ele percebe que o nós, Deus, o nós, fez todas as coisas. E que os animais têm pares. E que toda a criação revela o nós de Deus. Naquele momento, ele olha e ele fala assim, olha, me falta algo. Me falta alguém que me corresponda, que me complemente para que eu seja o nós que Deus é. Gente, nesse momento, Deus está criando no coração de Adão um descontentamento proposital para que ele, então, tome a iniciativa de ter um ato sacrificial de doação para formar a sua noiva, aquela que o complementaria. Deus diz, durma. E com as suas próprias mãos, ele transpassa o primeiro homem. E ele tira ali uma camada sangrenta de carne e ossos. Nesse momento, sabe o que Deus está fazendo? Ele está criando para a gente uma imagem futura, aonde o seu filho, voluntariamente, o seu primogênito, se entregaria, derramaria o seu sangue ao ser transpassado para formar a sua noiva, a sua igreja. Aqui Deus está dando um vislumbre para a gente do que aconteceria lá. Ele está expressando na sua criação a resolução do nosso problema, da nossa morte eterna. Ele está trazendo o seu plano de remissão. Que Deus! Mas olha só que ele continua. No versículo 22 de Gênesis 2 diz assim: e a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. Enquanto Deus modelava a mulher, enquanto Ele moldava a sua forma, nos mínimos detalhes, na sua essência, tudo aquilo que ela representaria, Ele está imprimindo nela, em mim, em você, a história da sua igreja, a história da noiva. Quando nós vemos como Deus é e aquilo que Ele faz, quando nós compreendemos a sua história de amor, a sua majestade, o seu poder, nós conseguimos ter uma perspectiva adequada de nós mesmas. E isso deveria nos fazer sorrir e nos alegrar, porque, querida, você foi feita por Deus, você foi moldada pelas mãos do Criador. E enquanto Ele te olhava, enquanto Ele te moldava, Ele estava projetando para você um propósito único, singular. É um privilégio ser uma mulher direcionada pelo Senhor e moldada pelas suas mãos. Então, por quê? Por que é o que eu fico me questionando? Por que mudar essa forma? Por que mudar isso agora? Por que querer criar uma nova forma de ser mulher? Por que desejar outra coisa? Nós não precisamos disso, porque o que Deus planejou, o propósito de Deus é perfeito para nós. E isso deveria nos tirar o fôlego. Por isso, querida mulher, pare agora e tire tudo do seu coração, todas as ideias que estão burbilhando aí, todas as falácias que o mundo tem pregado na sua mente, silencie. E deixe o Espírito Santo te direcionar, porque agora nós vamos ver a instrução do Senhor para que a gente consiga viver da forma que Ele planejou, para que a gente consiga ter na nossa essência a plenitude da feminilidade divina. Para revelarmos, então, a história do amor de Deus e sermos a sua noiva, em primeiro lugar, nós precisamos reconhecer a nossa origem e a nossa forma. O texto diz, e da costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher. Nós, mulheres,
fomos criadas a partir do homem. Nós fomos formadas por ele, pela sua essência, pelo seu corpo, pelaquela massa ali. Nós somos uma extensão do homem. Só que, culturalmente, o pecado, na verdade, quando ele entrou no mundo, ele separou o nós de Deus. Ele nos tornou individuais. E isso, então, tem criado no nosso coração uma competição, uma desigualdade, mas isso não está na essência do que Deus planejou. Ele não nos fez outro. Ele não pegou Adão e moldou, e depois ele pegou uma outra essência, um outro pó e fez a mulher. Não, nós somos feitos da mesma massa, nós somos uma extensão um do outro. Nós formamos o nós de Deus. Desta forma, não deve haver uma disputa de poder, uma competitividade. Nós somos iguais por essência, nós somos a imagem e semelhança do Deus vivo. Nós temos o mesmo valor. Então, nós precisamos respeitar a nossa origem, reconhecer a nossa origem e não ter vergonha dela. Nós viemos sim do homem e nós precisamos respeitar o homem pela sua forma, pela sua essência. Porque nós somos criadas em igualdade diante de Deus, mas em formas singulares, complementares. Somos unidos e não uniformes. Nós precisamos respeitar os homens na sua forma, na sua essência, sem desqualificá-los, sem julgá-los, sem menosprezá-los. Não existe isso entre nós. Nós temos o mesmo valor, nós temos a mesma essência. Então não há disputa. Tire isso da sua mente, tire isso do coração, porque isso vem de Satanás. Ele quer nos desunir, mas nós somos unidos em essência. Pense comigo, querida, nós não podemos interpretar o reino de Deus de forma individual. Com o eu sobressaindo, não existe isso no reino. O reino espiritual é o nós. O fruto do Espírito é para a convivência do nós. Tudo na Bíblia é façamos a nossa imagem, porque o nosso Deus é um Deus trino, mas é um, ele representa o nós. Então não há uma disputa de igualdade, você é igual, você é semelhante a Deus e tem o mesmo valor que todos os homens. Reflita nisso. Sabe por quê? Porque nós somos diferentes em forma, porque a nossa forma revela o nosso propósito. Lembra que homem e mulher se unem, se complementam e formam o ser humano que Deus criou para revelá-lo sobre a terra? Nós não poderíamos ser iguais. Nós precisamos nos complementar e o nosso corpo expressa isso. Preste atenção, eu queria fazer agora um exemplo com você simples, que muitas vezes nós não atentamos. Tem algum homem aí do seu lado? Se tiver, fique de pé ao lado dele. Tá bom? Nós vamos fazer um exercício. Eu vou te convidar a colocar você e o homem que está aí perto de você. Se não tiver ninguém, você depois faz com o homem para você ver a diferença. Nós vamos colocar os nossos braços na lateral do nosso corpo. E de forma natural, você vai levantar e você vai colocar as suas palmas para cima. Ok? Vou repetir. Coloca aqui na lateral do corpo e levanta o seu braço perpendicular ao seu corpo de forma natural, tá bom? Você vai reparar que o homem, quando ele faz esse movimento, o seu braço ele fica na mesma angulatura do corpo, do ombro, aqui juntinho. Mas nós, mulheres, não é assim. Você reparou? É um pouquinho diferente. Olha só. O nosso braço, ele se abre, ele está voltado para fora. Querida, isso é especial. Sabe por quê? Porque tem a ver com o nosso propósito. A nossa anatomia, ela foi feita para receber, acolher. Nós temos a possibilidade de acolher os nossos filhos, de carregá-los ao nosso corpo. E isso foi Deus que nos deu. Porque um dos seus propósitos é nutrir e gerar vida. Então, o nosso corpo, a nossa anatomia traz sinais visíveis do significado invisível de ser mulher. E as diferenças entre homens e mulheres, elas são profundas.
O corpo masculino é estruturado de tal forma que é para fora. O homem se move, é ele que segue adiante, ele tem força para proteger. Enquanto o corpo feminino é estruturado para receber, para acolher, para aconchegar, para nutrir. Em hebraico, a palavra homem significa ish. E a palavra mulher é isha. O som, você percebeu que é muito parecido, é muito semelhante. A única coisa é que coloca um sufixo feminino na mulher. Mas essas duas palavras, elas têm um sentido complementar. Ish, homem, significa força. Isha, mulher, significa suavidade. Juntos, nós exemplificamos o nosso Deus forte, poderoso, que trabalha de forma suave na sua criação e nas nossas vidas. Esse é o objetivo de Deus para nós. Nós juntos mostramos aquilo que Ele é. Por isso, negue toda disputa, pare de se menosprezar ou menosprezar o homem. Vocês são iguais, de forma complementar, cada um à sua maneira, exemplificando e glorificando a Deus. Para que nós possamos revelar a história de amor de Deus e sermos a sua noiva, em segundo lugar, precisamos reconhecer que somos relacionais. É isso mesmo, nós somos relacionais. Em 1 Coríntios 11, 8 e 9, diz assim: pois o homem não se originou da mulher, mas a mulher do homem. Além disso, o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. E aqui, eu reconheço que quando a gente ouve pela primeira vez, muitas vezes, que a mulher foi criada para o homem, isso nos dá um ímpeto, né, de ir contrário a essa ideia. Como assim? Eu fui criada para o homem. Mas é essa a verdade. E aqui não tem nada a ver com o que a cultura diz, com o que a nossa sociedade diz, que isso dá direito ao homem de fazer o que ele quiser, de abusar sobre a mulher, porque ela foi feita para ele, para a sua satisfação. Não tem nada a ver com isso. O plano de Deus, nesse texto, mostra que a criação da mulher, ela é direcionada a alguma coisa. O para aqui no hebraico quer dizer, e tem o sentido de direção a alguém, a alguma coisa. Isso nos mostra que nós, mulheres, somos relacionais. Nós fomos criadas para ir em direção a alguém, para acolher, para nutrir, para aproximar, mas nós nos desenvolvemos para os relacionamentos. Nós fomos impelidas a conexões profundas. Pense comigo, quando Eva viu Adão, ela se alegrou, porque naquele momento ela sentiu a conexão profunda, relacional e perfeita para a qual ela foi criada. E nesse sentido, eu fico me lembrando do dia do meu casamento. Sabe por quê? Quando eu cheguei, o carro entrou ali na garagem daqui da PIB. Meu pai abriu a porta do carro, me deu o braço, eu levantei. E enquanto eu estava subindo aqui a escada, os degraus, para chegar ali naquela porta de madeira que estava toda fechada, passou milhões de coisas na minha cabeça. Que é um atributo normal da mulher, né? Eu fiquei pensando, nossa, será que a decoração ficou certa? Será que colocaram as flores do jeito que eu queria? Será que o tapete está todo certinho? Será que as pessoas que eu convidei todas vieram? Será que tem algum lugar vazio? Será que as fotos estão ficando legais? E aí eu ficava olhando para o rostinho da cerimonial, tentando assim ver nos traços dela se estava tudo perfeito, do jeito que eu sonhei. Mas na hora em que eu me posicionei à frente da porta, na hora que começou o som da marcha nupcial, gente, o meu coração se agitou. Eu comecei a sorrir, porque naquele momento eu senti, Senhor, foi para isso. Foi para isso que eu fui feita, para ir ao encontro do meu noivo. E quando a porta de madeira se abriu, eu não precisei forçar o meu sorriso, porque a alegria veio ao meu coração, porque eu estava indo em direção àquele que Deus determinou que seria o meu companheiro, aquele que me faria viver a plenitude de Deus, que seria o nós de Deus juntamente comigo. E eu fico imaginando que esse deveria ser o nosso sentimento, quando nós entendemos que nós fomos feitas para o homem,
para o relacionamento, porque nós nos complementamos, nós glorificamos a Deus. Nós fomos criadas para isso, nós fomos criadas para o relacionamento. A nossa identidade está menos baseada no trabalho e muito mais baseada nas nossas relações, nas nossas conexões. O nosso corpo, ele produz um alto nível de ocitocina. Você já reparou isso? E a ocitocina, ela faz o quê? Ela é o hormônio que promove ligação e conexão emocional. A nossa anatomia foi criada para receber alguma coisa. Mulher, você tem um espaço dentro de você, pronto para gerar, para nutrir, para receber. Nós fomos criadas para o homem, em direção aos relacionamentos, porque nós somos um lembrete vivo de que a noiva, a igreja, ela foi criada por Jesus e para Jesus. Nós somos a exemplificação de todo ser humano que necessita de relacionamento com Deus, que foi criado para se direcionar ao seu Criador, a Deus. Então, quando as pessoas olham para você, vê como você se relaciona, como você recebe, como você nutre, como que você se conecta a todas as coisas, as pessoas entendem, olha, eu fui criado para me conectar a algo maior, a Deus. Eu fui criado para me relacionar com Deus. Quando nós agimos dessa forma nos relacionamentos, nós estamos mostrando a igreja do Senhor. Entenda isso. Você é a exemplificação, a glorificação de Deus nessa criação, para que todos conheçam o nosso Senhor. Então, para revelarmos a história de amor de Deus e sermos a sua noiva, em primeiro lugar, nós precisamos reconhecer a nossa origem e a nossa forma. Em segundo lugar, nós precisamos entender que nós somos relacionais e feitas para o relacionamento. E em terceiro lugar, nós precisamos reconhecer que somos auxiliadoras submissas. E aqui nós temos duas palavras que hoje em dia têm criado muita confusão na cabeça de muitas jovens. E de muitas mulheres, na verdade, né? E eu queria te incitar a desmistificar isso. Sabe por quê? Porque ser uma auxiliadora submissa é um privilégio. Quando nós pensamos em ser auxiliadora, nós precisamos romper com esse pensamento que o auxiliar é auxiliar às necessidades egoístas, aos anseios individuais ou à agenda particular do homem, que nos outorga, então, um papel menor, que tira o nosso valor, que seja uma ajuda unilateral, não tem nada a ver com isso. Quando Deus nos fez para auxiliar o homem, é para complementá-lo, para que ele pudesse cumprir a sua missão de glorificar a Deus. Querida, isso faz toda a diferença. Sabe por quê? Porque quando na Bíblia tem a palavra Ezer, que significa oferecer uma ajuda total, uma ajuda indispensável, Deus está falando, olha, eu estou te criando como uma auxiliadora oposta a Ele. É como se fosse visto no espelho. Os dois se complementam. Então não tem nada a ver com estar abaixo ou fazer uma coisa sozinho. O auxílio é mútuo. Nós auxiliamos, nós nos unimos, nós tornamos o nós de Deus na terra. Na criação, o objetivo claro de Deus foi expandir a sua família. Observe comigo, porque Deus ele dá uma orientação para Adão e Eva. E ele fala, sejam férteis e se multipliquem. Depois ele dá a mesma orientação para Noé, a mesma orientação para Abraão. Tudo isso porque ele desejava que os seres humanos fossem frutíferos, que se multiplicassem. E esteja atenta, sabe por quê? Porque sem a complementaridade da mulher, o homem nunca seria capaz de gerar vida. Você está vendo como a Bíblia é clara, como Deus exemplifica em tudo o projeto dele? E a gente fica aí criando coisas na nossa cabeça, dando voz para Satanás.
Ele tem tentado separar isso tudo, ele tem tentado romper a unidade entre o homem e mulher, porque ele não quer que a família de Deus seja criada. Ele não quer que as pessoas se rendam a esse amor, a essa história. Então acorde. Acorde, mulher, porque é um prazer ser uma auxiliar. Nós complementamos o homem na sua missão, na missão de trazer à terra aquela multidão de Apocalipse diante do Senhor, louvando a Ele. Essa é a nossa missão. E observe, porque Cristo e a igreja fazem a mesma coisa. A igreja é a auxiliadora de Cristo. Juntos eles produzem frutos, nova vida, novos discípulos. Juntos eles expandem a família de Deus. Então o propósito do auxílio feminino não é exaltar o homem em si, mas é exaltar a Deus, é exibir a grandeza do evangelho, do amor, daquilo que Deus pode fazer na vida de todas as pessoas. E quando você entende isso, ser submissa faz todo sentido. Quando Deus deu a Adão a iniciativa, a Eva correspondeu. Sabe por quê? Porque Deus colocou ali o padrão do qual deveríamos ser estabelecidos. Foi para isso que Ele nos fez. A sociedade hoje tenta nos fazer acreditar que as normas bíblicas, a sã doutrina, transforma as mulheres em capachos, em seres passivos, vacilantes. Mas isso é a armadilha de Satanás, de tirar você do propósito divino. Não tem nada a ver com isso. Deus nos fez, sim, responsivas e receptivas. Mas quando Ele nos criou dessa forma, Ele espera e Ele projetou uma reação sábia, intencional, baseada no relacionamento com Ele e na sua palavra. Então Deus nos criou com um espírito receptivo, sim, submisso, porque nós pegamos tudo aquilo que é depositado em nós e nós nutrimos, e nós geramos. Nós já falamos várias vezes aqui na igreja, em outras mensagens, que tudo aquilo que você semeia na mulher, ela produz. Mas preste atenção, porque nós podemos ser responsivas e receptivas ao bem, mas nós também podemos ser responsivas e receptivas ao mal. Nós podemos sim gerar vida, mas nós também podemos gerar morte. Nós podemos sim ser receptivas às verdades, mas nós também podemos ser levadas pelas mentiras. Então, tire toda essa falácia de Satanás, da sociedade, da cultura na sua cabeça e entenda que o ser submissa faz todo o significado. Porque nós fomos chamadas a sermos receptivas, a recebermos uma instrução, a recebermos uma palavra e a gerarmos isso e transmitirmos isso nos nossos relacionamentos, gerando vida por onde passarmos. Então, tudo que está sendo semeado em você, você está frutificando. Por isso, querida, faz sentido você ser submissa ao homem de Deus. Porque o homem de Deus é aquele que incentivará você a ser a noiva perfeita, a assumir uma feminilidade divina do Senhor e aos dois, juntos, unidos, o nós de Deus, exemplificarem e glorificarem a Deus. Quando nós entendemos isso, o ser uma auxiliadora submissa deixa de ser um fardo e se torna um privilégio. Para revelarmos a história do amor de Deus e para sermos a sua noiva, em quarto e último lugar, nós precisamos reconhecer que geramos vida. De acordo com a Bíblia, é a nossa delicadeza, é a nossa capacidade de cuidar, de alimentar, de nutrir, de aproximar, que revela a nossa força. Não é algo externo, é algo interno. Então pare de disputar uma postura com o homem, querendo ser uma forma que o homem é, porque essa não será você. Você foi feita para demonstrar a sua força nessa delicadeza, nessa potencialidade de gerar vida. Deus criou Adão, o homem, no campo, onde ele iria trabalhar um dia, referenciando ali a sua responsabilidade. Mas observe, porque Eva foi criada dentro do jardim.
Eva foi criada dentro do lar, aonde Deus já havia colocado o seu marido. E aqui também evidencia a nossa responsabilidade. Mas, a nossa responsabilidade. O homem foi criado para o externo e a mulher foi criada para o interno. Temos a capacidade de criar um ambiente favorável a receber e nutrir a vida. Nós conseguimos transformar qualquer casa num lar. Nós somos nutridoras por natureza, criamos lugares férteis, trazemos vida ao mundo. Mas construir um lar exige muito mais do que uma lista de tarefas. Existe muito mais tempo, muito mais sangue, muito mais investimento. Porque não tem nada a ver com afazeres, tem tudo a ver com pessoas. Então pare de reduzir o seu propósito, o seu privilégio a uma disputa boba, infantil de quem faz o quê dentro de casa. Não tem nada a ver com afazeres, tem tudo a ver com pessoas, com aquilo que você foi feita para gerar vida. Construir um lar, estar muito além. Sabe por quê? Porque tem a ver em construir algo estável, organizado, revigorante, acolhedor, que promove e estimula crescimento espiritual, mental, físico, emocional. Tem a ver com receber as pessoas, os seus amigos. Tem a ver com ministrar a alma. Tem a ver com a comunidade. Tem a ver com cultivar relacionamentos. Deus nos fez para isso. Ao construir um lar, observe isso, sabe por quê? Porque quando a gente constrói esse ambiente, a gente está construindo um abrigo para as nossas famílias, para os nossos amigos, aonde eles podem se achegar e tirar o peso, a confusão do mundo frio e do caos que existe lá fora. Quando nós criamos um lar, nós criamos um lugar de acolhimento, onde as pessoas se sentem embalados e protegidos por uma nuvem transformadora de amor. Onde as pessoas conseguem descansar e recarregar a energia após um dia duro de trabalho. Onde elas florescem. Um lugar que prenuncia o acolhimento que nós receberemos no céu. Você consegue entender isso? Você é a noiva, você é a igreja. A igreja hoje é esse lugar onde as pessoas vão para serem curadas, libertas, para terem um relacionamento com o Senhor, para poderem sair e gerar vida, e essa é a sua função. Você foi criada com a responsabilidade de criar um ambiente libertador, para gerar vida e para trazer o amor, a restauração do Senhor. Quando nós, mulheres, conseguimos fazer isso, nós revelamos o caráter, a sensibilidade, a graça e a beleza da noiva redimida pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, ser uma mulher de verdade, que exerce a feminilidade divina, é reconhecer a nossa origem, a nossa forma. Nós tivemos o privilégio de sermos moldadas, cada coisinha no seu lugar, pelo nosso próprio Deus. Reconheça isso. Reconheça a potencialidade que você tem para os relacionamentos. Reconheça o privilégio de ser uma auxiliadora submissa a uma missão celestial. E reconheça a exclusividade que nós temos de gerar vida. Hoje, querida mulher, você tem a oportunidade de dizer sim para Deus. De dizer, Senhor, olha, eu abro mão do meu orgulho, da minha vontade de traduzir aquilo que eu quero e de reconhecer que o Senhor é o Deus e o Senhor da minha vida. Reconhecer que Ele é o Criador e deixar que Ele revele a melhor percepção de quem você é e da melhor maneira que você pode viver. Hoje, você pode voltar lá naquele móvel. Você pode desmontar ele completamente. Você pode colocar todas as peças
todos os parafusos, todas as partes diante de Deus, diante do Criador, e deixar que Ele construa, que Ele monte cada coisa no seu lugar, para que esse móvel seja funcional e perfeito no propósito pelo qual ele foi criado. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Sabe por quê? Porque você pode ser esse móvel que se sente inseguro, instável, que sente que está fora do equilíbrio, que em alguma parte você não foi fiel às instruções. Você pode estar reconhecendo que muitas das coisas podem estar erradas no seu coração, que Satanás já implantou tanta coisa por meio de desenhos, filmes, vídeos, que colocou alguns questionamentos no seu coração que não são válidos, que não é o que Deus deseja. Então reconheça Jesus, reconheça que Ele pode mudar todas as coisas, Ele pode ressignificar tudo na sua vida, Ele pode te dar a essência verdadeira da feminilidade divina. Eu quero orar por você nesse momento. Senhor Jesus, nós entregamos a nossa vida diante do Senhor, como mulheres, reconhecendo que não somos capazes. Não somos capazes, Deus, de mudar a nossa essência, de mudar a nossa forma, porque nós não sabemos o que é melhor para nós. Nós te pedimos perdão, porque muitas vezes a gente faz tudo na nossa força. Deus perdoa, porque às vezes a gente quer fazer a nossa maneira, porque às vezes a gente acha que a gente sabe realmente o que está fazendo, mas Deus, nós não sabemos, então tenha misericórdia. Pai, ressignifica na nossa mente o nosso propósito. Nós queremos ser a noiva do Senhor. Nós queremos exemplificar a tua essência, a tua divindade, o teu poder. Nós queremos, Senhor, representar a toda a criação, a história do amor do Senhor. Então nos ajude a reconhecer a nossa origem, nos ajude a aceitar a nossa forma física. Nós fomos criadas pelo Senhor dessa maneira, ó Deus. Então tira toda baixa estima, tira, Senhor, toda falácia de Satanás. Tira, Deus, em nome de Jesus, toda imagem deturpada que essas mulheres têm de si mesmas e revela para elas a imagem de filha amada do Senhor. De filha que foi composta, formulada, célula por célula, dentro do ventre da sua mãe, por ti, Deus. Porque o Senhor tinha um propósito claro. Então desmistifica isso na mente, ressignifica a imagem da mulher. Ah, Senhor, nos ensina que nós somos feitas para o relacionamento, que a gente pare de querer se tornar algo que nós não somos. Às vezes a gente quer ter um distanciamento dos outros, a gente às vezes não quer ser tão emotiva, a gente não quer ter tanta empatia, mas são essas atribuições que nos fazem ser relacionais, são essas atribuições que nos levam a ser parecidas com a igreja, que acolhe, que transforma, Senhor. Ah, Jesus, nos ajude a entendermos que somos auxiliadoras submissas e nos dê, Senhor, esse senso de privilégio de auxiliar na revelação de quem o Senhor é para toda a criatura. E nos ajude, Deus, a gerar vida por onde nós passarmos. Que nós possamos ser baseadas na Tua palavra. Tira, Senhor, tira essa necessidade de buscarmos outras referências em outros lugares. Nos ajude a voltar para o manual e a seguir as instruções do Senhor e a vivermos na plenitude daquilo que o Senhor sonhou para nós. Em nome de Jesus. Amém. Eu espero que Deus tenha falado muito ao seu coração, assim como Ele falou comigo durante toda a semana. E com o seu coração ainda contrito diante de tantas revelações que Deus trouxe, que você possa agora ter a oportunidade de ofertar, de dedicar a Ele o seu dízimo.
porque nós falamos aqui que a gente pode depositar diante do Senhor as nossas partes, mas não é só isso. Nós podemos depositar a Ele tudo o que temos, tudo o que somos, em gratidão pelo seu senhorio, em gratidão porque Ele é Deus. Então que você nesse momento entregue ao Senhor, oferte ao Senhor com honra, reconhecendo que Ele é o Deus que está sobre a sua vida, que pode gerar mudança no seu coração e que pode fazer com que você viva de forma plena. As formas que você tem de fazer isso estão aqui embaixo na telinha. Você tem as informações das contas bancárias, você tem o Pix, tem o QR Code. Faça isso mesmo com zelo, em oração. Entregue ao Senhor tudo aquilo que você tem. E eu vou orar então para a gente finalizar. E domingo que vem a gente se vê. Tá bom? Deus, obrigada, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor ministrou ao nosso coração. Que o Senhor receba agora toda a nossa gratidão, toda a nossa honra a Ti. Porque nós ofertamos ao Senhor tudo aquilo que somos e tudo aquilo que temos, em resposta mesmo, em honra ao Senhor que Tu és. Porque Tu és o único Deus, aquele que tem poder de fazer todas as coisas sobre a nossa vida. Que o Senhor receba a nossa mente, o nosso coração, o nosso culto. Que o Seu Espírito continue falando, ó Deus, durante a semana, reverberando essa palavra. E que a gente realmente modifique, não somente a nossa vida, mas de todos aqueles que estão ao nosso redor. Receba a nossa adoração, é o que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Um grande abraço e até domingo que vem.